Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Bom, o vídeo de hoje acho que vai ficar um pouquinho mais longo que o habitual. Eu resgatei um texto que eu escrevi lá no meu blog, no Moneymaker, e nele eu começava perguntando se você já tinha ouvido falar de Dante Alighieri. Ele fez a gentileza de apresentar o seu inferno em 9 círculos. Começava pelo limbo, local dos virtuosos sem fé. E cada um dos círculos acolheria os pecadores conforme os seus erros em vida, os seus pecados. A gula? Que tal ser dilacerado por um cão de 3 cabeças, atolado em lama sob forte chuva? Talvez o seu pecado seja a ira. Nesse caso, você passaria a eternidade amontoado com outros em um lago de água e sangue borbulhante, batendo-se e torturando-se. Bom, talvez o seu pecado seja algo mais da moda, digamos assim, a corrupção. Nesse caso, você seria submerso em um lago de piche fervente. Enfim, o inferno de Dante talvez seja a representação ou uma das representações mais populares deste local destinado a purgar os pecadores. E os 7 pecados, 3 deles que eu já até mencionei, os 7 pecados capitais, bom, parte deles, que está bem abrigada nesse inferno de Dante, talvez sejam a mais popular lista de vícios humanos. E ao contrário do que muitos imaginam, essa lista é anterior até mesmo ao cristianismo. Bom, o objetivo aqui não é discutir, falar sobre religião. O desafio que eu queria propor é: será que podemos aprender algo para melhorar nosso comportamento como investidores ao dar uma olhadinha nesses 7 pecados? Bom, então vamos fazer essa tentativa e quem sabe conseguimos assim escapar do inferno dos investidores. Bom, já que é para começar, vamos começar pela gula. Isso, querer ter sempre mais e mais. Não se contentar com o que já tem. A raiz da gula está nesse egoísmo natural do ser humano quando não é controlado. Lógico que ao investir buscamos ter sempre ou melhorar sempre a nossa performance, ter a melhor performance possível. Aliás, nem deveria ser algo exclusivo dos investimentos ou ao falar de investimentos, mas sim de qualquer atividade humana. Melhorar a cada dia. Mas eu falo de como se fosse um ponto além da curva. Um dos paralelos da gula no mundo dos investimentos é, por exemplo, alavancar-se. Investir acima de suas capacidades ou limites pré-definidos, esperando potencializar ganhos e encontrar atalhos, né, na nossa jornada de investidor. Seja com posições abertas, contraindo empréstimos ou simplesmente usando recursos que você tinha reservado para outras finalidades. Bom, aqui o risco está nas mudanças de cenários ou erros de avaliação que fazem com que apostas não se concretizem positivamente. E se você estiver alavancado com investimento, né, maior do que a sua capacidade de honrar, as perdas podem ser irreversíveis, podem simplesmente te tirar do jogo. Ou, se pensarmos uma versão mais suave desse pecado ao investir, é quando, mesmo não estando alavancado, esquecemos os fundamentos e aumentamos posições esperando que os ganhos sigam avançando sem fim. Eles sempre têm um fim, mesmo que seja para uma retomada de crescimento mais lá na frente. E
se os fundamentos, se os próprios fundamentos mudaram, pode ser que nem voltem mais aos níveis anteriores. Invista no limite de sua capacidade, tenha objetivos de rentabilidade e não se desespere se o mercado seguir avançando depois que você saiu. E nunca perca de vista os fundamentos. É quase como se a gente dissesse coma com moderação, né? Ou pensando, né? Não exagere, não abuse. Um outro pecado seria a avareza, né? Então o dinheiro, a gente tem que lembrar sempre, ele é um meio e não um fim. E quando a gente está no mercado financeiro, ou operando nele, é fácil perder essa perspectiva e nos tornarmos apegados de forma excessiva a ele. Afinal de contas, é prazeroso ver o patrimônio se multiplicar, reforça o ego e carrega uma inevitável ludicidade, como se fosse um jogo mesmo. Deveríamos sempre nos perguntar para que investimos. Essa referência ajuda um pouco a tirar o foco do dinheiro em si e também traz o reforço positivo que essa jornada desgastante demanda. É para tirar férias que você está investindo ou guardando dinheiro? Então, desfrute delas quando chegar o momento. Ah, não, é para a escola dos filhos. Perfeito. Então, invista parte desse dinheiro conquistado, né, desse dinheiro que você acumulou, neles de forma efetiva. Aqui vale também adicionar outras perspectivas nessa jornada financeira, como agregar, por exemplo, o aprendizado que você pode conquistar, não só o lado financeiro. Principalmente quando investimos em ações, nós temos a oportunidade de aprender mais sobre economia, empresas e até finanças comportamentais, só para citar alguns exemplos. Você começa a perceber que vai além do dinheiro. Finalmente, evite competição. Tenha em mente que você está por exemplo, numa caminhada de Santiago de Compostela. Saca aquela peregrinação que uma turma costuma fazer, em que você está disputando contra os seus próprios objetivos e não está numa corrida de 100 metros tentando bater o Usain Bolt. Você não precisa quebrar o recorde mundial, mas sim curtir a jornada e chegar bem ao final dela, conforme suas próprias expectativas e planos. E aliás, há quem diga, e eu acredito nisso, é que não existe uma linha de chegada, existem objetivos intermediários. Bom, mas vamos falar de outro pecado, né? Que é um mais difícil de colocar nesse paralelo, luxúria. Como é que, meio difícil esse, né? Mas como é que a gente pode considerá-lo? Eu volto no seu sentido original, deixar-se dominar pelas paixões. Às vezes, o problema não é o dinheiro, mas o prazer que estar investindo em ações, participando do mercado junto com grandes investidores, pode gerar. A busca, né, por esse prazer de forma exagerada pode ser prejudicial às suas finanças e até mesmo à sua vida pessoal. Pode consumir seu tempo útil, colado em uma tela de home broker, vendo os tickers, né, pulando de verde para vermelho e vice-versa. Ou mesmo podem chegar a consumir sua atenção, né, tornando o cara que só sabe falar de ações, por exemplo. E a família nesse contexto? Será que já chegou ao ponto de não ter tempo para eles, perdido em livros, relatórios, planilhas? Pode também te atrapalhar em performance. Exatamente, na própria performance ao investir, ao estimular um número excessivo de operações.
a vontade, né, de estar em todas as oportunidades, ou a dificuldade de passar um dia sem operar, sem a adrenalina de estar posicionado. Moderação, moderação acho que é a palavra, né? É o ponto que a gente deve buscar. É importante a gente entender que frequência e intensidade não são sinônimos de performance. Conciliar com outras atividades e, de vez em quando, praticar a saudável desconexão do mercado. E aqui eu não estou falando só nas férias, feriados, ou quando a bolsa está fechada, que aí é inevitável, né? Mas sim de tempos em tempos, de uma maneira deliberada, pode te ajudar. Agora, um outro pecado, a ira. Como você entende que a ira poderia ter um paralelo no mercado? Bom, começamos que no mercado ninguém vai dar a mínima para sua raiva e ódio. E estar certo não é mais importante do que ter boa performance, ou no mínimo seguir vivo no jogo. Uma ação, uma empresa, um ativo, ele não tem a menor ideia de quem você seja. Por mais dinheiro que você tenha, você, ou pelo menos a maioria de nós, é insignificante para o mercado. E para piorar, os mercados, eles são, já falamos, já lemos sobre isso, são bipolares. A ira, ela pode lhe empurrar para decisões erradas. Manter-se em uma posição perdedora, por exemplo, por não aceitar que a direção mudou. Ou influenciar a sua maneira de analisar o mercado ou as empresas. Talvez até mesmo te fazer abandonar o jogo, num extremo. Quantas pessoas já não falaram que não acreditam no mercado e acabam deixando de aprender as lições que receberam? Aqui talvez não, né? Vai soar piegas, mas a verdade é, pratique o perdão no mercado, principalmente para com você mesmo. Se errou ou erraram com você, corrija o rumo, aprenda o que tem que aprender e siga adiante. Pode não acreditar, outros, e espero que diferentes, erros virão. E no final do dia não se cobre em demasia, já que todos erraram, erram e seguirão errando. Ficar preso na raiva ou no ódio, ou deixar que a ira te tire do jogo, podem te mandar para algum círculo desse inferno financeiro que a gente comentou. Opa, outro pecado capital, a inveja. Esse talvez seja mais fácil aqui para a gente comparar, e até já passamos por ele quando falamos da avareza, lá no comecinho do vídeo. O que importa é o seu crescimento e suas expectativas. Cobiçar o que o outro tem ou conquistou é inútil, além de frustrante. E pior ainda, se você não consegue valorizar o que conquista, onde chegou. Perde energia vital para ir além e seguir na jornada. Perde oportunidade de aprender com o que caminhou até esse momento. E a inveja, né, ficar focado no resultado do vizinho, carrega também uma armadilha. Será que o que você inveja é realmente assim tão bom? Será que aquela pessoa é tão bem-sucedida, é feliz, ou o caminho dela serviria para você? Provavelmente você não viu o todo e nem sabe se realmente lhe interessaria o pouco que viu. Mas, sim, aprender com quem teve sucesso é bacana, aí é bem diferente de inveja, desde que lhe sirva e você consiga adaptar para seus próprios planos e realidade. E que não fique no desejo e cobiça, mas sim em ações que lhe façam seguir adiante, no seu caminho. Aquele investidor que já fez 1 milhão na bolsa, ótimo. Vejamos
o que podemos aprender que sirva para a nossa jornada, para onde queremos chegar. Os caminhos podem e provavelmente são diferentes. Mais uma, preguiça. Também parece que essa está fácil, hein? Vamos lá. Ao investir, vejo pelo menos 2 momentos em que a preguiça se manifesta e pode nos atrapalhar muito. O primeiro deles, ao não buscarmos aprender continuamente e ao não registrar nossos movimentos, operações e aprender com elas. Nesses 2 casos, né, tanto quando não queremos aprender e não registramos, não coletamos experiência, os 2 estão relacionados com aprendizado. No primeiro é quando você busca referências externas, livros, cursos, observação. Já no segundo, o anotar, ter registros, conhecer a sua própria trajetória, é quando você olha para dentro, aprendendo com a própria jornada, seja de erros ou acertos. Mas podemos ir além desses 2 pontos que eu mencionei. Também deixamos a preguiça nos atrapalhar ao saltar para dicas quentes, ou nem tanto, sem se dar ao trabalho de fazer a própria análise e validação. Ou de maneira mais simples, quando não buscamos alternativas mais rentáveis ou, por exemplo, custos mais baixos ao investir. Estamos acomodados ao caminho que escolhemos. Chegamos num outro pecado, soberba, vaidade, orgulho, arrogância. Fácil imaginar como esse pecado pode nos atrapalhar, especialmente quando estamos em um mercado altista. Ou quando estamos com posições ganhadoras. Sim, está ali, né? O resultado parece, e é fácil, né? É fácil a gente colocar toda essa boa performance, né? A nossa incrível capacidade e habilidade como investidores. O nosso ego ele fica feliz e reconfortado. Com isso, ignoramos fundamentos, opiniões contrárias, mesmo em posições que estão indo bem, prudência, novas oportunidades e nos expomos mais ao risco. Também deixamos de dedicar tempo a aprender e a questionar o que acreditamos já saber. Afinal, se está tudo indo bem, né, para que mexer em time que está ganhando, né, como diz o dito popular? A nossa base de conhecimento passa a ser tudo o que vale. Bom, se eu estou acertando tantas, por que vou olhar para fora, né? Mas a verdade é que iremos errar, o mercado vai mudar, novas oportunidades vão surgir e nossos conceitos sempre podem ser revistos ou pelo menos melhorados. E a soberba não vai te ajudar. Aqui eu não quero dizer que você não deva celebrar suas conquistas ou ficar feliz com suas habilidades, mas sim que deve sempre colocar ambas em perspectiva e sob a saudável luz da humildade. Constantemente se desafiar também ajuda. Você pode estar acertando, né, mas será que deixou passar alguma coisa? Bom, terminando aqui, eu lembrei que a Divina Comédia de Dante, ela não fala somente sobre o inferno. Pelo que entendi, também tem uma parte que fala do paraíso. Mas por hoje, ficamos aqui. Vamos juntos.